Olá! Você sabia que o grafeno é o material mais fino do mundo? É isso mesmo! 3 milhões de camadas de grafeno empilhadas têm altura de 1 milímetro. Esse material, que é a forma mais simples do carbono, promete revolucionar a indústria tecnológica. O Brasil detém uma das maiores reservas de grafite do mundo, que é o material básico para o grafeno. O país busca por métodos baratos e eficientes de produzir o material, que tem grande resistência e imensas aplicações. O Novas Fronteiras de hoje vai falar sobre os desafios da ciência e da indústria em relação ao grafeno. Afinal, a maior parte das aplicações com o nanomaterial ainda é feita apenas dentro dos laboratórios. Para falar sobre este assunto, a gente recebe o físico e professor na Universidade Federal de Minas Gerais, Marcos Assunção Pimenta. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, muito obrigado. Quem conduz essa entrevista comigo é a pesquisadora e vice-reitora da Universidade Franciscana, Solange Binotto Fagan. Seja bem-vinda, professora. Olá, tudo bom, pessoal? Tudo bem, professora? Começo perguntando para o professor Marcos. Professor, por que o grafeno ainda é um desafio para a ciência e para a indústria hoje em dia? Bom, do ponto de vista científico, até pouco tempo atrás parecia que o grafeno já tinha sido muito estudado, porque o grafeno ele foi descoberto em 2004 e na primeira década, nos primeiros 10 anos, muitas pessoas se dedicaram a estudar a ciência básica e parecia que a ciência básica estava compreendida, mas sempre o grafeno traz uma surpresa nova. E alguns anos atrás, em 2018, descobriram que se colocarmos 2 camadas de grafeno rodadas de um ângulo muito pequenininho, ele apresenta o fenômeno da supercondutividade, que é exatamente quando o material, a resistência elétrica se torna zero. Então, isso fez renascer o interesse científico no grafeno. Então, hoje, o grande desafio do ponto de vista científico do grafeno é exatamente estudar esse novo fenômeno que é a supercondutividade. Agora, do ponto de vista tecnológico, o grafeno tem muitas aplicações, ele tem propriedades elétricas muito interessantes, propriedades mecânicas, propriedades térmicas, e o desafio hoje é, como você falou, é levar o que é feito nos laboratórios para o setor industrial. E o desafio, então, para isso requer 2 coisas. Em primeiro lugar, você tem que aumentar a escala. Em laboratório, a gente trabalha com pequenas quantidades de grafeno e já a indústria necessita de grandes quantidades. Então, o primeiro desafio é o chamado escalonamento, né, do grafeno. E o segundo desafio é do ponto de vista comercial, porque o grafeno ele tem assim, propriedades fantásticas que vão suplantar outros materiais que têm essas outras propriedades também, eletrônicas, térmicas, mecânicas, mas um material, para ser de interesse industrial, ele tem que ser viável comercialmente. Então, o desafio agora é exatamente otimizar os processos, baratear o custo, de modo que ele possa ser usado de forma comercial. Então, basicamente, os 2 desafios hoje do grafeno, do ponto de vista tecnológico, é o aumento de escala e baratear os custos, de modo que ele fique competitivo com outros materiais que não são tão eficientes como o grafeno, mas que hoje ainda são mais baratos. Solange, como é que estão os estudos aqui no Brasil sobre isso, né? A gente vê que aqui no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, nós temos um programa de pós-graduação que trata da nanociências, né? Então, o grafeno está se expandindo, está sendo estudado. Como é que está essa evolução no Brasil, né? Até para ir ao encontro daquilo que o professor estava falando, da gente romper essas barreiras, esses desafios. Então, existem hoje no Brasil diversas instituições que trabalham na pesquisa, no desenvolvimento e na avaliação da propriedade desses materiais, e também começamos a ter já aplicações diretas disso. Existem indústrias que já buscam também essa interação. A gente tem o exemplo da Gerdau Grafene, né, que abriu dentro da empresa uma linha para aplicar grafeno do ponto de vista de olhar suas características e buscar aplicações tecnológicas. Então, hoje, ele é um material com muitas propriedades interessantes,
muitas possibilidades de aplicações, mas que está ainda muito no início, né? Então, a gente tem toda essa diversidade de estudos que faz parte da ciência para, a partir disso, isso se tornar uma tecnologia. Então, aproveitando essa tua pergunta, Bruna, eu queria também conversar com que o professor Marcos nos explicasse de um grande projeto que ele esteve à frente, está muito próximo, que é o CT-Nano, né? Que é um grande projeto de inovação e de tecnologia dentro do Parque Tecnológico da UFMG. Nos conta um pouquinho, Marcos, como que vocês conseguiram e conseguem, baseado em muita ciência, mas já usando tecnologia e aplicação para o grafeno e para outros materiais. Bom, o CT-Nano é o Centro de Tecnologia em Nanomateriais e Grafeno. Então, nós criamos o CT-Nano em 2010, exatamente quando percebemos que já havia um interesse de indústrias, de alguns setores industriais, em aplicações tecnológicas. Então, o CT-Nano, o objetivo é exatamente fazer a ponte entre a academia e o setor industrial. E essa ponte é uma parte muito importante do processo tecnológico, porque é exatamente, como eu falei, é onde a gente visa o aumento de escala e a otimização de processos de modo a tornar o produto viável comercialmente. O CT-Nano surgiu, a primeira grande empresa que se interessou por essas aplicações foi a Petrobras, porque a Petrobras ela necessita de vários tipos de materiais para o processo de extração do petróleo que sejam, digamos assim, resistentes mecanicamente e que suportem temperaturas altas. Então, uma primeira demanda da Petrobras foi fabricar alguns plásticos e algumas borrachas que fossem, ao mesmo tempo, flexíveis, mas também que fossem resistentes mecanicamente e que suportassem temperaturas mais altas. Uma outra linha de pesquisa também embrionária, que começou em 2008, foi incorporar o nanotubo de carbono, que o nanotubo de carbono nada mais é que uma folhinha de grafeno enrolada na forma de um cilindro, mas um cilindro com o diâmetro de 1 nanômetro, mais ou menos, que é 100 mil vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Então, havia já uma tecnologia de incorporar uma quantidade muito pequena de nanotubos no cimento, e isso fazia com que o cimento se tornasse mais duro, mais resistente, e especialmente suportasse a tração, né? Então, nessa época, conseguimos um financiamento do BNDES, da Petrobras e de uma empresa de cimento que é a Intercement, e com esse projeto conseguimos, então, construir um prédio, que temos um prédio hoje no Parque Tecnológico, que é o BHTEC, e é um prédio de 4 andares, com 3 mil metros quadrados de área, onde, nesse prédio, a gente tenta fechar todo o ciclo, em primeiro lugar, produzindo esses materiais, produzindo tanto o grafeno como os nanotubos de carbono. Depois temos uma série de técnicas para certificar que nós estamos produzindo realmente um bom material. São técnicas de caracterização mecânica, térmica, óptica, para realmente verificar a pureza do material. E depois as aplicações. Então, hoje, já existe mais de 10 empresas que trabalham, e a diferença do CT-Nano é porque nós, da universidade, nós trabalhamos com pesquisa básica e com a tecnologia, mas naquele processo bastante inicial, onde a gente apenas demonstra que aquele produto pode ter alguma aplicação tecnológica. Já o CT-Nano, ele trabalha sob demanda de uma empresa. Então, vem uma empresa, vem com um problema específico e a gente tenta resolver um problema específico daquela empresa. Então, o CT-Nano agora já está com 12 anos, nós temos mais de 70 pesquisadores trabalhando, e o que tem sido feito de novo atualmente são sensores químicos, e são sensores que visam, então, detectar a presença de gases, aí já usando as propriedades eletrônicas do grafeno. Então,
é como se a gente tivesse assim um nariz eletrônico, o nariz sente o cheiro de um gás, ou então uma língua eletrônica. Então, são essas tecnologias. Mas ainda, indo além, uma coisa também muito importante, de modo a que esse material seja usado na indústria, é que ele seja seguro para quem produz, para quem usa, e depois, quando ele for descartado, ele não tem nenhum impacto no meio ambiente. Então, nós temos também, além de termos físicos, químicos, engenheiros, nós temos também biólogos que trabalham exatamente com essa questão de segurança. Segurança tanto interna, tanto para as pessoas que estão trabalhando no centro, como também prestando serviço sobre a segurança dos nanomateriais. Então, realmente, para fechar o ciclo, nós temos também que ter o apoio dos biólogos e de pessoas da área da saúde para desenvolver protocolos de uso seguro desses materiais. Os estudos que são feitos aqui na universidade em relação a nanociências, né? Eu sei que tem pesquisas também na questão de despoluição de água. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre as aplicações, né, dos nanomateriais dentro dos laboratórios, o que é feito aqui, né, o que está sendo feito por aí também. Sim, uma das áreas que a gente tem estudado muito hoje aqui na instituição é usar nanomateriais de carbono, como nanotubos, o próprio grafeno, por ele ter uma alta área superficial, né? Como o professor Marcos falou, ele é uma estrutura oca, uma estrutura que tem uma alta interação com o meio, e para isso uma aplicação interessante é usar ele como se fosse uma nanoesponja, que ele tem essa alta superfície e conseguiria retirar do meio materiais indesejáveis, fármacos, hormônios, pesticidas, resultados da indústria, por exemplo, como tintas. E essas substâncias, elas também são nanométricas, também são muito pequenas e são muito difíceis de remover, por exemplo, da água quando eu quero fazer um processo de tratamento dessas águas residuais. Os nanomateriais de carbono se mostram como bons candidatos, bons sistemas para remover também esses agentes que são muito pequenos. Então, eu consigo ali aumentar a capacidade de absorção dessas substâncias tóxicas e reduzindo com isso a contaminação. Uma das questões, né, Marquinhos, que eu gostaria de te ouvir um pouquinho, hoje a gente sabe que o Brasil está nos rankings de produção científica entre os países que mais produz ciência, né, em termos de artigos. Nós andamos caindo um pouquinho nesse ranking, mas estamos ainda como um bom produtor de ciência. E eu sei que você é uma pessoa que circula muito pelo mundo, né, e tem uma visão muito clara de como é a ciência hoje que se faz na área de nanomateriais de carbono comparado ao restante do mundo. Então, mais especificamente em que nível de ciência o Brasil trabalha hoje na área de nanomateriais comparado com o mundo afora? Eu vou citar aqui uma frase do Prêmio Nobel de Física, o Kostya Novoselov, que foi um dos descobridores do grafeno, juntamente com André Geim, e ele já veio ao Brasil várias vezes. E a primeira vez que ele veio ao Brasil, se eu não me engano, foi em 2008, já tem 14 anos, mesmo antes dele ganhar o Prêmio Nobel, e ele acompanhou o trabalho que vínhamos fazendo aqui no Brasil do ponto de vista científico, e muito fortemente apoiado pelo INCT, né, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanomateriais de Carbono, que eu coordeno, a professora Solange Avis, coordenadora, onde o Brasil, ao longo de mais de 15 anos, veio formando principalmente pessoas, recursos humanos. Então, quando o Novoselov veio ao Brasil poucos anos atrás, perguntaram para ele: bom, o Brasil é um país rico em recursos minerais, como grafite, isso pode ser uma vantagem competitiva para o Brasil? Ele falou: bom, o recurso mais importante que nós temos são os recursos humanos, e eu sei que o Brasil tem recursos humanos. Então, ao longo desses anos, nós viemos formando pessoas, especialistas nessas áreas todas, no Brasil inteiro. Então, o INCT hoje está em 10 estados do Brasil, um destaque é exatamente o Rio Grande do Sul e Santa Maria, e a nossa ciência
ela vinha acompanhando o que era feito de bom no mundo. Então, alguns anos atrás, a gente estava realmente num nível bastante bom. Como a Solange falou, nos últimos anos teve uma decaída, mas a gente espera que isso vai agora ser recuperado. Mas eu posso dizer que a nossa ciência hoje é uma ciência bastante competitiva. Nossos trabalhos são conhecidos no mundo, as pessoas respeitam e conhecem o nosso trabalho. O nosso desafio agora é exatamente transformar essa ciência em tecnologia. Esse que é o grande desafio do Brasil. Mas então, eu acredito que, do ponto de vista científico, o Brasil hoje publica cerca de 2% dos artigos mundiais, que é mais ou menos um percentual bastante considerável. A gente, então, temos... Agora, a nossa ciência é boa porque nós temos pessoas, nós temos recursos humanos. Nós, ao longo desses anos fomos formando pesquisadores, doutores, os doutores depois vieram a orientar estudantes e formar outros doutores. Então, a nossa ciência hoje está forte exatamente porque houve um investimento muito grande em recursos humanos, e recurso humano é exatamente porque uma tecnologia você compra, mas depois, com pouco tempo, ela fica obsoleta. Então, não adianta você comprar tecnologia, você tem que ter pessoas que consigam desenvolver tecnologia e que tenham conhecimento para se adaptar às novas demandas que venham surgindo. Então, eu tenho, assim, talvez até uma satisfação muito grande dizer que a ciência básica que é feita em grafeno e nanotubos de carbono hoje no Brasil é de altíssima qualidade, fruto de um trabalho contínuo já de 15 anos, especialmente na formação de recursos humanos. E a professora Solange trabalha muito nisso, né, professora, na questão de levar para as crianças, para os jovens, todo esse lado da ciência, né, de desmistificar, de falar da importância, né, quem é o pesquisador, como que funciona a ciência, né, professora? Sim, eu acho que isso é um trabalho que a gente tem feito muito forte com todo o grupo do INCT. Por muito tempo eu coordenei também no INCT essa parte de divulgação. Então, eu acho que quem conhece a ciência, quem vê seu potencial, não vai ficar trabalhando anti-ciência, né? Então, eu acho que por isso que eu acho que é uma obrigação também nossa, como pesquisadores, sair, às vezes, do nosso laboratório e mostrar o que a gente faz, que é para o bem, que é para a transformação social, econômica, e é para a vida das pessoas. Como que a física inspira a música, professor? Ou a música inspira a física? E lhe pergunto isso porque o senhor é compositor, violonista e já lançou, inclusive, um CD de composições próprias. Explica pra gente essa relação, professor. A verdade é que há muito tempo eu me interesso por isso, porque para você entender o funcionamento de um instrumento musical, aquilo ali é pura física. São cordas vibrando, são ondas, é o som dentro de um tubo. Então, a área da física que estuda o som é a chamada acústica, né? É uma forma também da gente ter um certo momento que a gente possa ter um certo lazer, possa, então, descarregar toda aquela tensão do dia a dia numa atividade interessante e prazerosa. E, finalmente, parece que eu já ouvi falar que o cérebro tem dois lados, um mais ligado à razão e o outro mais ligado à emoção. Então, é uma forma também de a gente usar toda a nossa potencialidade, unindo a razão com a emoção e com os sentimentos, né? Muito bem, gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, professor Marcos Pimenta, da Universidade Federal de Minas Gerais. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição para qualquer outro contato e parabéns pelo programa e muito obrigado para todos. Professora Solange Fagan, vice-reitora aqui da universidade, muito obrigada por ter participado conosco. Obrigada, Bruna, e obrigada, Marcos, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E até um próximo programa. Tchau, tchau.